no portal agência.eclesia.pt, contra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora sobre o Congresso Internacional sobre o Espírito Santo com o professor João Relvão Caetano, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco para nos falar sobre este Congresso Internacional do Espírito Santo, Gênese, Evolução e Atualidade da Utopia da Fraternidade Universal. Um slogan para um congresso que passa por 3 localidades, Coimbra, Lisboa e Alenquer. Recorde-nos, antes de mais, o que aconteceu em Coimbra, que contributos foram dados para o estudo sobre o Espírito Santo. Em Coimbra, na verdade, com este grande congresso internacional, e devo dizer desde já que é o primeiro grande congresso internacional que decorre em Portugal continental sobre o Espírito Santo, já houve outros, enfim, com dimensões muito menores nos Açores, nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, precisamente por causa das diásporas que celebram as tradições do Espírito Santo, mas pela primeira vez há um grande congresso internacional em Portugal continental que junta cerca de 200 estudiosos de todo o mundo. E, na verdade, este ano estamos a celebrar 5 grandes eventos, um dos quais são os 500 anos da beatificação da Rainha Santa Isabel, que deu início às festividades do Espírito Santo, precisamente em Alenquer, onde decorrerá a terceira fase. E, de facto, quando se fala do Espírito Santo e do Congresso do Espírito Santo, falamos de realidades diversas que estão ligadas. Ao contrário dos demais congressos setoriais que houve sobre o Espírito Santo, não debatemos ou não nos confrontamos apenas com a realidade muito importante, digamos assim, mais folclórica do Espírito Santo, mas investigamos as causas, esta ideia da criação de uma terceira idade da história, que foi trazida pelos franciscanos, e uma outra celebração deste congresso são os 800 anos da criação dos franciscanos e o desenvolvimento que essas festividades tiveram em Portugal durante a Idade Média e depois levadas pelos descobrimentos para todo o mundo. E, na verdade, a Rainha Santa Isabel foi a mulher, enquanto cristã, enquanto rainha, que deu um grande impulso a essas festividades iniciais. E daí que a primeira fase do Congresso, que decorreu na Universidade de Coimbra, tenha incidido especialmente sobre a Rainha Santa Isabel e sobre o seu papel, enfim, no desenvolvimento destas festividades. Mais santa porque rainha, foi esse, enfim, o mote em torno do qual aconteceram todos esses debates, marcados também muito por essa temática da fraternidade e da utopia da fraternidade universal que decorre da temática do Espírito Santo. Sem dúvida. Mais santa porque rainha é uma frase de um célebre sermão do Padre António Vieira e, na verdade, quando hoje falamos, enfim, assistimos no mundo contemporâneo à crise em que vivemos, à necessidade de uma nova esperança. Se pensarmos na gênese das utopias, enfim, essencialmente modernas, na verdade, a gênese é uma gênese cristã e que tem que ver com as festividades iniciais do Espírito Santo. E, portanto, daí que, nomeadamente nesta segunda fase que decorre em Lisboa, partimos de perspectivas tão diversas quanto da teologia do Espírito Santo, enfim, às novas perspectivas utópicas e ecológicas, ou seja, juntando um conjunto de investigadores de uma vasta área, eu diria, do vasto domínio das ciências humanas e sociais, investigando, de facto, e debatendo numa abertura ao público, à sociedade. Aliás, devo dizer que, enfim, há um reconhecimento da participação dos professores, um reconhecimento oficial, ou seja, nós queremos que seja, nas suas diferentes fases, um grande encontro da ciência com a sociedade e com, enfim, e com as tradições populares, mas indo para além delas, claramente. Na Fundação Gulbenkian será esta quarta e quinta-feira que decorrem os trabalhos do Congresso, depois sexta, sábado e domingo em Alenquer, aí com uma perspectiva específica
nesta análise científica ao tema do Espírito Santo? Sim, aí debatemos essencialmente a questão das tradições, desde a criação das confrarias e das festividades do Espírito Santo na Idade Média, que tiveram em Alenquer precisamente um ponto alto pela mão da Rainha Santa Isabel, enquanto que na Gulbenkian debateremos sobretudo as questões ligadas ao pensamento utópico, desde as origens joaquimitas até aos tempos contemporâneos, e à necessidade de renovar o pensamento e as práticas contemporâneas numa sociedade em crise, trazendo uma nova utopia da fraternidade universal. Professora João Relvão Caetano, que instituições, que universidades, que autarquias, que confrarias também se reuniram para tornar possível este Congresso Internacional do Espírito Santo? Esse é um aspecto também muito interessante do projeto do Congresso do Espírito Santo, é que ele reúne não só investigadores de todo o mundo, como eu já referi, mas um vasto conjunto de instituições, desde a Confraria da Rainha Santa Isabel de Coimbra, à Câmara Municipal de Alenquer, que deu um apoio extraordinário à iniciativa, mas também centros de investigação, especificamente da Universidade de Coimbra, da Universidade de Lisboa e da Universidade Aberta, através, neste caso, da Cátedra Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização. É um congresso que está acreditado para a formação de professores. Exatamente, como eu referi há pouco, está acreditado, o que também é importante, porque se nós queremos que muitas pessoas possam assistir, e ainda está a tempo, quem estiver interessado pode ainda inscrever-se, mas no caso dos professores há de facto essa vantagem decorrente de a frequência, enfim, de ter esse reconhecimento público. Para além da investigação científica que acontece nas várias exposições que foram feitas e que vão ser feitas a partir desta quarta-feira, que outros momentos culturais de festa em torno do Espírito Santo acontecem também neste Congresso? Sim, essa é também uma preocupação. Há muitas vezes um desligamento, e pensam as pessoas comuns, e de facto isso corresponde à verdade, que a universidade se estabelece na sua torre, exatamente. Ora bem, de facto, como eu disse há pouco, partimos claramente das tradições populares do Espírito Santo, naquelas tradições que foram e que existem em Portugal e que foram levadas pelas diásporas, sobretudo açoriana e madeirense, para vários pontos do mundo. Queremos uma investigação que vai ser feita, uma investigação científica, mas nunca desligada dessa realidade. Daí que o Congresso, tal como vivemos já em Coimbra e viveremos agora em Lisboa e de uma forma particular em Alenquer, terá esses momentos de encontro dos investigadores e dos participantes com esses momentos típicos, celebrativos do Espírito Santo. Na sua opinião, que contributo este Congresso vai dar ao estudo do tema do Espírito Santo? O que espera que ao fim de 3 momentos de Congresso, em Coimbra, Lisboa e Alenquer, que contributo fica para a história? Na verdade, nós não estamos a pensar ou investigar ou a falar apenas do passado, mas sim do presente e do futuro. E como eu disse há pouco, há aqui uma ligação que é uma ligação muito importante. Esta ideia de criação de uma terceira idade da história, que seria a idade do Espírito Santo, de uma renovação da humanidade que lhe garantisse ou que lhe desse esperança enfim, no futuro. Ora bem, e aí a sua ligação ao pensamento utópico, na verdade, nós precisamos hoje no mundo, enfim, escuso de falar da crise que todos verificamos que existe, que nos assola, que nos atinge a todos, e há alguns que não têm sequer o direito à esperança. Enfim, basta ver todo o problema hoje sem solução dos imigrantes que chegam à Europa, pois nós queremos também criar e dar pistas para um futuro melhor é possível. Um futuro melhor é possível.
é isso, as raízes estão nesses pensadores, nesses teólogos do Espírito Santo, mas hoje, certamente, adaptado às necessidades do século XXI, pensar novas soluções para um mundo mais justo, mais fraterno, mais harmonioso. Esperemos que daí resultem pistas que depois toda a sociedade possa agarrar. Muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar este Congresso Internacional do Espírito Santo, que inicia amanhã em Lisboa, na segunda fase, e depois em Alenquer, entre sexta e domingo.